Ok, então vamos começar por taxa de juros nominal e taxa de juros real? Vamos. Vamos entender qual é a diferença entre um e outro. A taxa de juros nominal, simplificando, porque essa é a proposta da C3. Então vamos simplificar. Taxa de juros nominal, nominal, negociada. É a taxa negociada, a taxa que se você atender um investidor e ele te pedir um CDB pré-fixado, você vai dizer, olha, esse nosso CDB vai te pagar 12% ao ano. Então essa é a taxa nominal, a taxa que eu estou negociando. Se você assinar o contrato do CDB, você vai ter a taxa de 12% ao ano. E a taxa de juros real? Bom, a taxa de juros real é esses 12% que você ofereceu para o seu cliente, só que a gente precisa entender se ele teve ganho real ou não, que é um ganho que deve superar a inflação. Então a gente vai pegar os 12% e reduzir a inflação do período. Digamos que esse CDB tinha um vencimento de um ano, então 12% para um ano no pré-fixado, né, no CDB, e a inflação para o mesmo período foi de 6. 12 menos 6, óbvio, na taxa equivalente, que nós vamos ver a seguir a fórmula, ele vai dar uma taxa real de aproximadamente 6. Não vai ser 6 exato, porque se fosse exato seria uma taxa de juros simples, né? Nós estamos falando de taxa de juros composta. Essa é a fórmula que você pode ver aí na tela e você não precisa se preocupar com ela, porque você não vai precisar fazer nenhum tipo de cálculo, tá? Mas você precisa entender que nós estamos aqui para isso. Não faz sentido você falar de taxa real sem entender completamente. Então, ali o 1 que você vê à frente da taxa nominal e à frente da inflação, nada mais é que você tirou o valor percentual e trouxe para decimal. Tá? E para efeito de cálculo, você precisa do 1. E depois que você calculou a taxa nominal, fez a divisão sobre a inflação, você vai retirar aquele 1 e vai vai tirar de decimal e voltar para percentual, multiplicando por 100. Ok? Então você sempre vai ver, é comum nas fórmulas, o 1 e também o valor de 100, que é tirar de decimal, né, e jogar para percentual, ou tirar de percentual e jogar para decimal para realizar o cálculo, correto? E o que é interessante observarmos? É possível ter uma taxa real negativa, professor? É possível sim. Vamos ver aí no exemplo. A taxa nominal de 12%, vamos naquele exemplo. A taxa nominal de 12% no pré-fixado, então digamos que a inflação foi de 6, então se teve uma taxa real de algo próximo a 6, ok? Então a taxa real, óbvio, ela vai ser inferior à taxa nominal, né? Porque houve o desconto da inflação. E aí do outro lado, ela pode ser positiva? Sim, ela pode ser positiva, ou seja, superior à taxa nominal? Pode, porque ela vai somar a inflação. Isso ocorre quando nós temos deflação, o que é muito difícil ocorrer. Em alguns meses a deflação ocorre, mas no ano é muito difícil acontecer, tá? Mas digamos então que nós temos o CDB a 12% no pré-fixado, e aí a deflação não foi de 6%, foi uma deflação de 2%. Então 12% mais 2% na equivalência vai ser algo próximo a 14%. Então não é superior a 12% do pré-fixado, logo o ganho, né, o ganho real daquele cliente foi superior à taxa nominal. Então isso pode acontecer em períodos de deflação. E por que que soma? Porque a inflação, ela não provoca um aumento de preços? Sim, ela provoca um aumento de preços, logo ela é positiva. Para provocar um aumento, só pode ser somado. Só que, na fórmula nós temos a taxa nominal é igual à taxa real menos a inflação. Menos com mais a inflação, regrinha de sinal, né? Sinais diferentes, menos, subtrai. Então nós devemos subtrair a inflação. Quando nós temos deflação, a deflação é negativa, porque ela provoca uma queda dos preços. Então, na regrinha de sinais iguais, mantém o sinal. Então você vai somar a taxa real à deflação. Ok, pessoal? Agora vamos falar de capitalização simples e capitalização composta. Qual é a diferença? Bom, capitalização simples é o efeito do juro simples.
Se você tem uma taxa de 1% ao mês, ela corresponde a 12% ao ano. Logo, 12%. Se o teu cliente faz um investimento de R$10.000, ele vai receber de rendimentos ao final do período R$1.200. Porque você vai multiplicar o capital 10.000 por 12. Ou, se for mês a mês a capitalização, que nós chamamos de capitalização mensal, quer dizer que a cada mês ele vai ter um rendimento de R$100, que é 1% vezes 10.000. Simples, né? Por isso que a capitalização é simples. Essa é a fórmula, uma fórmula bem simples, que você vai multiplicar, então, 1 mais taxa vezes N, para ter o valor futuro da operação, né? Multiplicado pelo PV, que é o valor presente. E a capitalização composta? Aí refere-se aos juros compostos. É bem diferente, né? Por quê? Basta eu pegar minha taxa e multiplicar pelo capital? Não. Você vai ter que acrescentar o rendimento da capitalização anterior. Então, se nós estamos num regime de capitalização mensal, ou seja, os rendimentos ocorrem mês a mês, então no primeiro mês produziu R$100 de rendimentos. O que ocorre no segundo mês? Soma-se os R$100 ao capital de 10.000. Então nós temos agora 10.100 multiplicado por 1%. Logo, o rendimento é um pouco acima dos R$100 anterior. É 101. Esse 101 também vai ser somado ao capital mais juros que já ocorreu anteriormente. E aí nós estamos falando agora de um volume de 10.201 vezes 1%. E assim sucessivamente até o final do 12º mês desse CDB. E aí no final do período o rendimento não vai ser de 1.200, vai ser de 1.268,25. R$ 68,25 a mais que a capitalização simples. Então, ponto de atenção. Quando o período for inferior a 1, ou seja, se nós tivéssemos uma taxa que dissesse que é 1% apenas em 30 dias, capitalização simples normalmente é a melhor opção. Porém, quando nós temos um rendimento que propõe acima de um período, aí capitalização composta é a melhor opção, ok? Como a taxa é 12% ao ano, porém com rentabilidade mensal, mais de um período, mais de um mês, a forma de capitalização composta é a melhor. Agora, se a capitalização fosse anual, o que quer dizer isso? Ou seja, os 12% vezes 10.000, então não faz sentido a composta, porque ele não vai te dar ganho extra, como ocorreu aí nesse exemplo da capitalização mensal. Ele vai dar 12%, conforme regime de capitalização, ok? Então, a taxa de juros proporcional e a taxa de juros equivalente. Taxa de juros proporcional refere-se aos juros simples, ou seja, pegando um exemplo, os 12% do CDB pré-fixado no regime simples, como ficaria em 6 meses? 6%. Você divide 12% por 12 meses, vezes 6, você vai ter 6 meses. Se fosse vezes 18, 8%, né? Que é 1% vezes 6. Então, 8%. Se fosse 10 meses, seria 1% vezes 10, 10%. E agora na taxa de juros equivalente para juros compostos? Aí muda, e nós temos aí o exemplo da fórmula, e você não se preocupe, basta apenas conhecer, mas não vai ser cobrado isso em prova. Mas, no mesmo exemplo anterior, para 6 meses, para a taxa de juros equivalente de 12% ao ano, para 6 meses é de 6,15%. Agora, vamos falar de índice de referência, benchmark. Já ouviu falar? Já ouviu falar de benchmark ou índice de referência? Bom, vamos entender então sobre o que se trata. Então, para você entender melhor, a gente vai trazer aqui o seguinte exemplo. Digamos que você decida percorrer a corrida de São Silvestre, aquela famosa corrida que acontece, né, em São Paulo, todo final de ano, em que reúne vários esportistas, né, corredores e também aqueles amadores, tá? Mas digamos que você seja um amador do esporte e vá lá participar da corrida de São Silvestre. E para que você consiga completar o trajeto, você, obviamente, tem que se preparar, né? Então você vai iniciar esse intenso treinamento com a intenção de participar da corrida de São Silvestre. E após 90 dias de dedicação, você vai avaliar o seu melhor resultado. Então, o percurso é de 15 km. E você viu que o melhor tempo que você conseguiu fazer, né, neste percurso de 15 km foi de 54 minutos. Tá, isso é bom ou ruim? Como que você vai saber? E agora?
Você está bem preparado ou não para disputar a corrida de São Silvestre? Você só vai saber comparando. E também, por que não, pegar os principais, né, finalistas, primeiro, segundo e terceiro lugares, e comparar qual foi o resultado de cada um. E aí você fez então essa pesquisa rápida. Buscou lá na internet e você encontrou os seguintes resultados. Que em 2017, né, o melhor tempo, né, o primeiro lugar, percorreu então todo o trajeto em 50 minutos e 18 segundos. Aí você viu que em 2018 essa média, né, ficou bem semelhante ali, 50 minutos e 20 segundos. Em 2019 caiu, né, caiu quase 2 minutos, 48,54. Aí você traçou uma média, você pegou esses 3 últimos resultados, né, e considerou então uma média que deu ali 49 minutos e 51 segundos. Pô, e quanto que você fez? Em 54 minutos. Você está acima por ser amador, mas está bem próximo dos profissionais. Então você conseguiu criar um parâmetro, encontrar um índice, né, que foram os resultados históricos, né, observados, e aí conseguiu ter um ponto de partida para ver se você está bem preparado ou não. Aí, segundo a sua perspectiva, suas crenças, você vai, né, chegar a uma conclusão se você está bem preparado para aquilo que você deseja. Se for para disputar o título, você já sabe que vai precisar de um pouco mais de dedicação e treinamento. Por isso, o índice de referência ou benchmark é muito utilizado no mercado para dar parâmetro para você poder sustentar o seu cliente, né, sustentar o investidor com informações úteis, né, que façam sentido para ele poder ter uma boa avaliação do resultado dos seus investimentos. Quais são os principais índices de renda fixa, os mais utilizados? Selic, DI, TR, né, que é um retorno adicional na poupança, a família IMA, são divulgados aí pela Ambima, como o IMA-B, IMA-S, entre outros que você consegue ver no próprio site da Ambima, tá? Em renda variável, quais são os mais conhecidos? Ibovespa, IBRX 100, IBRX 50, Small Caps. Agora vamos falar de volatilidade, que representa risco. Então a gente vai entender o conceito de volatilidade para compreender melhor do que se trata um risco. Então, qual é o conceito de volatilidade? Bom, nós não vimos agora há pouco, né, nos resultados da corrida de São Silvestre, que houveram variações de um ano para outro, né, aquele que chegou em primeiro lugar. E por que isso aconteceu? É um efeito natural, né? E o que isso tem a ver com o mercado financeiro? Bom, a gente consegue entender agora que os dados, né, refletem o desempenho passado, mas eles não garantem que vão acontecer da mesma forma no futuro. Por isso que o jargão dentro do mercado financeiro é esse. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, porque nós observamos sempre variações, dependente do grau. Em renda variável, nós vamos perceber um grau maior de variações, por isso que o risco é sempre maior em renda variável. Já em renda fixa, nós vamos perceber uma variação mais linear, mais suave. Obviamente, porque o seu risco é menor. Mas nós vamos, sim, em algum momento, perceber, né, essa certa oscilação, essa variação. E que, em estatísticas e dentro do mercado financeiro, é muito traduzido por variância ou desvio padrão. São os termos mais conhecidos e mais utilizados para a definição de risco. Então, faça-se um cálculo entre variância e desvio padrão, nós encontramos e a gente compara qual é o que tem maior variância, qual é o que tem maior desvio padrão e a gente consegue ali determinar aquele ativo que tem, portanto, o maior risco, ok? Então, volatilidade é explicado dessa forma. Ou seja, o ativo mais volátil é aquele que tem mais variação de preços, né? Enquanto aquele menos volátil é aquele que tem menos variação de preços, ok? Bom, na tela nós trouxemos um exemplo quentinho, né, para facilitar esse entendimento, para confirmar o conceito de risco, ok? Qual é o ativo mais volátil? Bom, se você perceber as diferenças ali entre Itaú e Bradesco, você vai perceber que quem teve os maiores picos ali foi o Itaú, né, que chegou ao menor de 371 e ao maior de 285, né? Então teve 285 em abril positivo, e o menor resultado foi em junho, negativo 3,71. Vamos lá, na média de retorno.
o que se encontra? Que quem teve a maior média de retorno foi o do Bradesco, 31,21, enquanto o Itaú, 28,12. Então, o Bradesco, 31%, foi a média, né, desse período que nós estamos vendo aí, enquanto o Itaú, 28%. Ok? E aí, qual foi a volatilidade ou seu desvio padrão? Aí, dentro de fevereiro a junho, nós fizemos o cálculo, e o desvio padrão do Itaú foi de 2,55, enquanto o desvio padrão das ações do Bradesco foi 1,85. Então, obviamente, nesses dois exemplos, o Bradesco seria a melhor opção, porque oferece um menor risco e está oferecendo uma maior média de retorno. Porém, você já sabe que isso, né, é passado e não tem garantia futura, mas é uma informação que você pode dar para o cliente. Fica mais fácil para ele tomar uma decisão, não é mesmo?